As informações aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do mundo. Jovem, dinâmico e com jornalismo de credibilidade. Rádio Café, na 101 FM. 7h28 desta segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Vamos falar do seu coração? A gente recebe agora nos nossos estúdios o Dr. Daniel Bischoff, cardiologista, para falar um pouquinho mais para a gente sobre os cuidados que você tem que ter com um órgão tão importante. Dr. Daniel, bom dia, seja bem-vindo à programação do Rádio Café aqui da 101. Bom dia Guilherme, bom dia Daiane, bom dia aos ouvintes. Doutor, conta pra gente um pouquinho, quanto tempo atuando aqui em Xanxerê? Então, aqui em Xanxerê eu tô desde 2019, né? Vim na época para trabalhar aqui no hospital, no setor de cardiologia, de emergência, de internação, né? E desde então também atendendo em consultório, tá? Vim atendendo no consultório de um colega, tá? E agora faz aproximadamente um mês que eu abri o meu espaço próprio, né? Então, atuando também na parte de consultório, de prevenção e tratamento das doenças do coração, né? Que bacana. O pessoal tende a procurar um cardiologista quando vê algum sinal, geralmente. Mas é sempre importante lembrar também que fazer aquelas consultas periódicas, manter a saúde em dia é fundamental, né, doutor? Ah, sim, com certeza. É muito importante a gente fazer a parte preventiva, né? Mesmo que não sinta nada, né? É bom sempre verificar como é que está a sua pressão, né? Fazer alguns exames rotineiros, né? Ver como é que está o seu colesterol, a sua glicemia, né? Então, é muito bom, sempre muito importante fazer o check-up, como a gente diz, né? Uma avaliação para ver se está tudo certinho. Doutor, muita gente chama a hipertensão de assassina silenciosa. Agora, eu queria saber por que ela recebe esse apelido e como é que afeta o coração sem dar sinais. Então, a hipertensão, né, é uma doença essencialmente assintomática, né? A pessoa normalmente não sente nada, né? Só que ao longo dos anos, o coração trabalhando sob essa pressão mais elevada, né, pode acabar desenvolvendo alguns problemas, né? E esse é o grande problema, né? A pessoa, por não sentir nada, acha que não tem necessidade de tratar. Algumas pessoas acham que não precisam tomar medicação por não sentirem nada, né? Mas aí no futuro pode acabar dando problema, né? Durante algum tempo, o coração trabalhando sob essa pressão elevada pode fazer com que ele aumente de tamanho, o seu músculo fique mais grosso, ele pode ficar mais fraco, né? Levando ao que a gente chama de insuficiência cardíaca. Também a pressão alta ao longo dos anos pode acabar desenvolvendo o que a gente chama de aterosclerose, né? Que nada mais é que o acúmulo de gordura nas artérias, tanto do coração quanto do cérebro, qualquer parte do corpo, né? Que pode vir no futuro também acabar desencadeando aí um infarto, um AVC, né? Que é o acidente vascular cerebral, né? Então esse é o grande problema. A pressão alta ao longo dos anos vai acabar dando os problemas aí mais graves no coração. Certo. Se ela não dá sinais, como identificar? Medindo a pressão, né? Tem que se medir a pressão, né? É indicado as pessoas, desde os 18 anos, já é indicado começar a medir a pressão, aí pelo menos uma vez por ano, né? Ou sempre que for fazer uma consulta médica, medir a sua pressão, né? E principalmente quem já tem histórico na família, né? Mais importante ainda é ficar de olho na pressão arterial, né? E muita gente, o que eu escuto muito no consultório, doutor, minha pressão sempre foi assim, é normal, assim, né? Quando a pressão tá um pouco mais alta, mas ninguém é normal ter a pressão um pouco mais alta, né? Então a pressão tem que ser controlada para todo mundo. O senhor falou sobre algumas alterações do dia a dia. O estresse está relacionado a isso. Como é que o estresse pesa nessa questão toda da pressão arterial? Então o estresse ele pode acabar liberando algumas substâncias aí no nosso organismo, né, que podem acabar favorecendo o aumento da pressão, como a adrenalina, noradrenalina, o cortisol, que podem fazer com que ocorram picos de pressão, aumento da frequência cardíaca, né? E isso pode levar ao aumento da pressão arterial, né? E acabar a pessoa tendo mais chance de desenvolver hipertensão, né? Ou piorar, uma pessoa que já tem pressão alta acabar ficando mais elevada ainda. Quem é jovem também tem que tomar cuidado? Tem, quem é jovem também tem. A gente sabe que a hipertensão ela é mais prevalente em pessoas com mais de 50, 60 anos, né?
Mas pessoas mais jovens, né, principalmente com histórico na família, né, tem que ficar mais atentas à questão da pressão alta, né? Ou mesmo pessoas mais jovens, mas que não têm hábitos muito saudáveis, né? Não fazem exercício, né, se alimentam mal, não dormem bem, ou estão com sobrepeso, fumam, né? São todos fatores que mesmo em pacientes jovens podem levar aquela pessoa a desenvolver uma pressão alta. Certo. Agora, além da pressão alta, a gente precisa lembrar que existem outros problemas que estão surgindo e que envolvem o coração, né? E que as pessoas às vezes precisam... Eu lembro, os casos de arritmia, né? São muito comuns hoje em dia, as pessoas acabam passando batido e demoram para identificar ou para buscar tratamento. Né? Sim, temos outros problemas no coração também que as pessoas podem acabar desenvolvendo, né? Claro, alguns são relacionados à pressão alta, outros não, né? Mas a pessoa tem que ficar atenta a qualquer sintoma que vá sentir, né? Uma falta de ar, né? Uma tontura demasiada, desmaio, dor no peito, né? Então são sintomas aí que podem acabar ligando um alerta que talvez tenha que procurar o cardiologista e fazer uma avaliação mais aprofundada, né? Doutor ouvinte pergunta, tem uma dor no peito geralmente à noite. Pode ser problema no coração? A dor no peito ela tem que ser assim, bem avaliada, né? Existem algumas características da dor no peito que nos fazem pensar mais em doença do coração ou não, né? Uma frase que eu escuto muito no consultório também é: doutor, é verdade que coração não dói, né? Não, isso não é verdade. O coração dói e a dor do coração tem nome, é angina. Mas não é toda a dor no peito que vem do coração, né? Então, essa dor no peito tem que ser bem avaliada e ela tem algumas características que a gente avalia na consulta que nos faz pensar que possa ser do coração ou não, né? Toda a dor, ele está ligado à pressão alta ou existem outros problemas que podem estar relacionados? A pressão alta é uma das causas que pode aumentar o risco da pessoa ter um infarto ou acabar desenvolvendo a doença do coração. Mas não é só a pressão alta, né? Diabetes, o cigarro, o histórico na família, né? São outras causas que podem levar a pessoa a desenvolver problemas do coração. E a dor no peito, né, ela geralmente está relacionada à questão de alguma artéria com alguma obstrução no coração, né, que a gente chama de doença aterosclerótica, né. A artéria do coração, ela aos pouquinhos vai entupindo, né, e aí o sangue já tem mais dificuldade de passar pela artéria, o coração não recebe sangue e pode dar essa dor no peito que no final aí pode culminar num infarto, né. O senhor já deve ter ouvido a seguinte frase: mas fulano fazia atividade física, caminhava, corria e ainda assim infartou. Tem correlação uma coisa com a outra? A atividade física é essencial na prevenção, né, e até na reabilitação de doenças cardiovasculares, né? Mas não é porque a pessoa se exercita que ela tem que descuidar do coração, né? Primeiro, que é bom a pessoa fazer uma avaliação cardiológica antes de começar algum exercício mais intenso, né? É muito importante isso, né? E as pessoas que fazem exercício, né, claro, elas têm são menos chance de acabar tendo problemas cardíacos, né, mas nem por isso são imunes a ter algum problema. Então elas têm que mesmo assim avaliar o coração, né, e fazer as consultas regulares. Agora, doutor, a gente vive hoje um ritmo muito frenético, muito acelerado. Tudo isso impacta diretamente na saúde do coração? Sim, a questão do nosso dia a dia, hoje em dia, né, mais corrido, às vezes devido a isso, né, a pessoa acaba tendo uma alimentação inadequada, vai comer muito fast food, um lanche aqui, um lanche ali, uma fritura, às vezes não vai dormir direito, estresse no trabalho, né, então tudo isso acaba sobrecarregando o nosso organismo, né, e aumentando a chance de acabar desenvolvendo algum problema. São várias as temáticas, né? Agora, a gente sempre pensa, a gente falou muito sobre a questão da hipertensão. Tem alguma outra doença que é mais comum hoje em dia relacionada ao coração nos brasileiros, doutor? A doença cardiovascular, né, a questão da doença aterosclerótica que a gente chama, né, é o infarto em si, né, é uma doença muito prevalente, né, claro, a pressão alta é mais prevalente ainda, mas a doença cardíaca, cardiovascular, né, aí que acaba culminando no infarto,
é uma das doenças que mais mata no mundo, né? E não é diferente no Brasil, né? Então, por toda essa questão que você falou do nosso ritmo hoje em dia, nosso estilo de vida, né? Às vezes os maus hábitos, né? Vão acabar aumentando o risco dessa doença, né? E culminando aí nas consequências mais graves, que pode ser o infarto e o AVC. Bom dia, doutor. Eu tenho tireoide, pergunta do ouvinte, tireoide alterada. Às vezes parece que o coração vai sair pela boca. Influencia? A doença da tireoide, sim, pode influenciar tanto na pressão quanto no batimento cardíaco, né? Então, ela tem que ser bem avaliada, né? Pode ser uma doença que faz a tireoide funcionar demais ou que faz a tireoide funcionar muito pouco. E essas alterações, né, elas têm que ser tratadas, né? Inclusive, a doença da tireoide pode ser uma causa de hipertensão secundária, que a gente chama, né? Ela pode fazer com que a pressão eleve pela própria doença da tireoide ou que o coração acelere, né? Então, por isso, tratando a tireoide, os sintomas geralmente regularizam, né? Então, tem que ser muito bem avaliado, sim. Doutor, nós estamos num programa chamado Rádio Café. E eu já ouvi falar que café altera. Já ouvi falar que uma taça de vinho toda noite faz bem pro coração. Porém, há quem diga que não. E tem algo que é a paixão dos brasileiros, que é o chocolate. Café, vinho e chocolate, vilão ou aliado do coração, doutor? O café, né, ele consumido com moderação, não tem contraindicação, né, em relação a ter alguma complicação cardíaca. Pessoas que já têm algum problema, já têm arritmia, já têm pressão alta, né, tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso do café, né? O excesso de cafeína, ele pode sim acelerar o coração, aumentar a pressão arterial, né? Mas pessoas saudáveis que não tem problema nenhum, não tem problema em consumir café com moderação, né? A questão do chocolate é basicamente parecida, né? Só o chocolate tem que cuidar muito em relação à própria gordura e o açúcar do chocolate, né? Que consumido em excesso, aí vão acabar, né? A pessoa pode desenvolver, ou quem já tem alguma pré-diabetes ou diabetes pode acabar piorando, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Então tem que ser consumido aí com moderação, tá? E a questão do vinho é bastante polêmica, né? O vinho, muita gente acha que uma taça de vinho por dia é saudável, né? Na verdade, assim, o vinho tem lá seus benefícios, o resveratrol, né, que é aí um antioxidante que pode ter algum benefício no sistema cardiovascular, mas aí tem a questão do álcool, né, que o álcool acaba, digamos assim, diminuindo ou tirando esse benefício, né, porque o consumo diário de álcool, ele não é interessante para o coração, para a pressão, né, então existem outros métodos de você conseguir esses benefícios para o coração, da alimentação saudável, né, do que você consumindo o vinho diariamente, né. Então, assim, quem tem o hábito de consumir o vinho, assim, digamos que eu diria que é tolerável, né? Você consumir uma taça de vinho por dia, mas não saudável, né? E pessoas que já têm problema, eu já tive infarto, eu tenho pressão alta, eu tenho, né, já diabetes, algum problema, aí a gente contraindica, né, o uso de álcool diariamente. Doutor, o senhor falou que veio para cá em 2019, isso? 2019. Tem uma pergunta que não está na pauta, mas eu gostaria de fazer, também não é uma pergunta de ouvinte. A gente viveu uma pandemia, pegou todo mundo de surpresa, e algo que eu muito ouvi, mas muito ouvi aqui nas entrevistas pós-Covid, é de sequelas cardiovasculares pós-Covid. Elas de fato existem? O senhor chegou a atender casos no seu consultório, não? Olha, o Covid, né, aí em si, que afetou diretamente o coração, existiu? Sim, existiu, né, mas assim, foi a minoria dos casos, tá? Que o que a gente diz aí, uma miocardite, uma doença cardíaca ocasionada pelo vírus do Covid, é uma coisa que assim, aconteceu, mas foi raro, sabe? O grande problema do Covid realmente foi a parte pulmonar aí, que acabou afetando muitas pessoas e acabou deixando muitas sequelas no pulmão das pessoas. Eu, inclusive, trabalhei na época do Covid aqui
Fiz plantão na UTI, que foi aberta especificamente para atender pessoas com Covid. Trabalhei durante a pandemia inteira, né? Então, a gente viu aí pessoas muito graves, né? Então, acabou que sim, algumas pessoas tiveram, né, problemas cardíacos relacionados ao Covid, mas na maioria dos casos são problemas que foram, assim, reversíveis, né? São inflamações, digamos assim, no coração, que afetaram o coração temporariamente e geralmente ele volta ao normal depois, né? Não é uma regra, mas a maioria das pessoas acabou se recuperando dessa parte cardíaca. Pergunta do ouvinte, doutor. Meu esposo tem dor no braço e dor na veia do pescoço. Diz que dói muito o peito. Pode ser o coração? A dor, geralmente, a dor do coração, né? Como é que ela acontece? Geralmente é uma dor no peito, que pode irradiar para o braço, para os dois braços, inclusive, pode irradiar para o queixo, pode ser dor na boca do estômago, pode irradiar para as costas, né? Mas é uma dor que tem algumas características, né? É uma dor que geralmente ela pode ser desencadeada por esforço, ou por algum estresse muito grande, ou um pico de pressão, né? Então, sempre que uma pessoa vem com a queixa de dor, a gente precisa avaliar muito bem as características, né, para ver se ela pode estar relacionada ao coração e eventualmente lançar a mão de alguns exames complementares, né, para tentar identificar com maior precisão se essa dor pode ser cardíaca ou não. Check-up anual é suficiente ou preciso olhar o histórico familiar, doutor? O histórico familiar é muito importante, né? Pessoas que têm histórico na família já de infarto, né, ou de AVC, elas têm que ter mais cuidado e começar esse check-upzinho aí um pouco mais cedo, né? Mas a pessoa saudável, a princípio que não tem problemas, uma vez ao ano é o suficiente para avaliar bem o coração. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas, acredito que não vai dar tempo de fazê-las. Mas, doutor, onde é que está o consultório do senhor para que o nosso ouvinte também possa ir lá tirar as dúvidas pessoalmente, fazer um agendamento e ter esse contato mais próximo com o doutor Daniel? Então, meu consultório fica na rua Rui Barbosa, tá? Ali no edifício comercial Rui Barbosa, tá? Né? Número 266, na sala 404, tá? Então, tem o consultório ali no quarto andar e quem precisar pode chegar ali que vai ser muito bem recebido. Vou trazer uma última pergunta. Doutor, tem formigamento nos dedos da mão e dor no peito. Tem alguma coisa a ver ou precisa fazer um diagnóstico mais amplo? Sempre uma queixa tem que ser avaliada, né? A gente precisa conversar um pouco mais sobre cada queixa de cada paciente, né? O formigamento, que a gente chama de parestesia, né? Geralmente não está muito relacionado a problemas cardíacos, né? Ela pode estar relacionada a várias situações, né? Mas, claro que tem que ser avaliada juntamente com o histórico do paciente, os remédios que toma, as doenças, para a gente ter um diagnóstico mais preciso. E lembrar que se for tomar medicação que seja recomendada por um médico, né? Com certeza, se a pessoa foi medir a pressão, tá alta, né, ou não está se sentindo bem, né, sempre procurar atendimento médico para saber qual medicamento é mais adequado para aquela pessoa, né, a gente tem que avaliar sempre as outras medicações que já usa, as doenças que já tem, né, o perfil de cada paciente para saber indicar de forma correta qual medicação aquela pessoa vai precisar. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, venha mais vezes. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Foi uma grande alegria recebê-lo nesse primeiro dia do mês, falando sobre saúde do coração, o Dr. Daniel Bischoff, que está com seu consultório aqui na Rui Barbosa, ao lado da Câmara de Vereadores. São 7h45, F2 Centro Automotivo, Brasão, Gale Máquinas, Classificados Ideal, Cressol, Fiat Bota, Drogaria Seripan, Solares Energia, Dr. Daniel Bischoff, Schumann, junto com a gente aqui no Rádio Café.